Live 18, com a Aline Zanini, vamos convidá-la. Aline, Rio Grande do Sul, nossa contatada siriana maravilhosa, já fez 17 lives, hoje é a 18ª, traz assuntos interessantíssimos para nós. Vamos aguardar aí a boa vontade do Instagram, da internet. Ela já assinou aqui para mim. Então agora é só aguardar a boa vontade da dona internet, do doutor Instagram. Na semana a gente fica com borboletas no estômago, porque a gente não sabe se vai entrar, se não vai entrar, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas no final vai dar tudo certo. Nós somos persistentes, vamos conseguir. Então, enquanto aguardamos a Aline, eu vou falando um pouquinho para vocês dela. Ela, desde criança, ela via aqueles homenzinhos diferentes, aqueles serzinhos diferentes, e não contava para ninguém, né? Porque senão iam falar que ela era maluca. Isso acontece com 100% dos contatados. É muito difícil. Ela está pedindo a participação. Vamos ver se não vai dar confusão, porque eu mandei o convite, né? Tomara que consiga. Todo contatado, quando é criança, passa muita dificuldade, porque ninguém acredita. Simplesmente ninguém acredita, né? Então a criança se cala, simplesmente se cala, não fala nada. E aí passa a infância, perde a oportunidade. Muito raro um contatado que tem apoio, né? Quando é criança. Aline, eu já aceitei, já te convidei e também já aceitei. Só falta agora eles. Já fiz o convite. Eu acho que se eu convidar, você não pode pedir para participar, não. Acho que dá confusão. Ó, Cláudia, tá ali. O convite já está feito, então tem que aguardar mesmo. O máximo que eu posso fazer é sair da live e entrar de novo, mas eu posso também cancelar e ver se podemos fazer isso também. Aqui, ó. Convidar para participar. A Aline está sendo convidada, tá? Só que ela também está pedindo a solicitação para participar. Então, vamos ver qual que o Instagram vai aceitar, né? Ah, Zalinda ativou o vídeo. E eu já assinei para a Aline. Acho que dentro de alguns segundos a gente vai estar conseguindo conversar. Então, a Aline, ao longo da sua vida, ela passou por bastante assim, dificuldade no sentido de acreditar em que ela vem falando, porque até mesmo hoje, né? Porque realmente são coisas assim, como é que eu vou acreditar nesses seres diferentes, né? Ela, semana passada, estava contando que ela viu um felino, um gato, um leão. E aí, quem que vai acreditar? É complicado. Bom Né? dia. Ai, tô ouvindo a voz. Tô Isso, eu ouvindo tô a vendo voz. aí, eu só não vejo o teu rosto, mas eu tô, para mim tá online. Meu Deus do céu. Então, ai, meu Deus, o que que eu vou fazer, gente? Ai, o que que eu vou fazer? Depois aparece, então, né? Como é que eu vou fazer sem ver você? Mas tudo bem, já aconteceu isso uma vez, né? Eu acho, Já Aline, aconteceu. que não pode assim. Eu te convido e você pede. Que aí eu acho que dá esse conflito, entendeu? Pois Conflito é. Instagram, no Instagram. Bom, Aham. eu estou ouvindo a sua voz, já é uma grande coisa, né? Então vamos começar, Aline. Depois vai dar tudo certo, depois vai aparecer nós duas, né? Então tá bom. Pois É, é. hoje você quer trazer uma parte do seu passado, né, Aline? O que que você vai trazer para nós? Pois é, eu acho que no momento em que a gente está vivendo, né?
é muito importante a gente salientar o quanto as pessoas agora vão começar a procurar mediunidade, vão prestar atenção nisso, né? Então, a gente tem que... É bom falar que, até para a pessoa não se sentir louca, né? Porque as coisas estão acontecendo, É são verdade. reais, né? E hoje eu vou falar um pouco sobre as minhas experiências dentro de um hospital, porque eu sempre trabalhei na enfermagem, né? Aham, E a legal, muito princípio bom. é onde se abre muito portal, né? As pessoas não, muitas vezes não imaginam o que as pessoas da enfermagem vivem, né, dentro de um hospital. Nossa, Porque deve ser interessante. Muito um hospital, interessante, que bom. Vamos sim, lá. e é uma situação em que as pessoas, como é que eu vou dizer, ali dentro de um hospital, tu vive muito um momento triste, né? Então, as pessoas em si, a própria energia delas abrem portais que fazem com que, né, quem é médium tá lá dentro, termina sentindo as sensações, vendo, né? Eu, no caso, via também, além de sentir, então era bem mais complicado. Eu só consegui lidar bem porque eu já lidava desde criança, né? Então a gente vai aprendendo, né? Mas Uhum. muitas vezes era assustador, né? Porque esses portais abertos, tu abre para a quarta dimensão e também para umbrais, porque as pessoas estão tristes, né? Então, os portais de umbral é muito mais fácil de ser aberto, né? Por a gente aqui em terceira, triste, nervoso, naquela situação de hospital, né? Sentindo dor. Então, é muito mais fácil tu abrir os campos para o umbral, né? Mas Por isso aí, eu. deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que é essa história de portal? Vamos supor que você está lá no CTI. Aham. Como é que você sabe, como é que você identifica que tem um portal aberto? Como é que é? Eu não tenho a menor noção. Nem eu, Isso nem as pessoas que depende, estão assistindo. Você está isso lá no depende de CTI, cada você é médium, né? enfermeira, tem um cliente, tem um paciente lá, aí de repente você sabe que ali tem um portal. Como é que você identifica isso? Eu, particularmente, porque isso depende de pessoa para pessoa, né? Mas eu, particularmente, sempre sinto porque é como se fosse uma abertura entre as dimensões. Tu sente a temperatura diferente, né? Ó, Eu sinto a temperatura diferente e eu vejo sair dali. Eu vejo criaturas saírem dali, ou quando eu olho para dentro daquele que se forma como se fosse um círculo, para mim, né? Eu não sei como é que é olha. para os outros médiums. Para mim, eu vejo como se fosse um vórtice, assim, de fumaça, tá? Com uma temperatura diferente, normalmente é mais gelado, tá? Ou é muito quente, então eu sinto a diferença, como é que eu vou te dizer? Até na sensação, assim, tu sente que baixa o clima, sabe? Fica mais densa, o ar fica difícil de respirar, e aí eu vejo criaturas saírem dali, tá? Ai, nossa, que horror. Para te ver Meu como Deus. é complicado. E isso tem Nossa Senhora. muito dentro de hospital. Aqui em Porto Alegre, nós temos o Hospital Conceição, que eu já trabalhei, o Santo Antônio, que é com criança só, né? Que eu sempre trabalhei em emergências com criança. Então, abre-se muito por causa do nervosismo, né? Muitas vezes a tristeza dos pais e tal, no caso do Santo Antônio. Então, tu vê, esses portais, eles se abrem, às vezes eu vejo do lado do paciente, às vezes eu vejo no quarto, né? Ou no CTI, ou eu vejo realmente mais acima, assim, perto do teto do hospital, do local onde eu tô, né? Mas nem sempre é aberto portais, tá? Às vezes é só realmente acompanhamento, porque como esses vórtices estão abertos dentro do local, do hospital em si, esses espíritos, né, que se alimentam dessa energia do medo, eles estão circulando, né? Então, eu sempre tive experiências assim, como é que quando eu subia a lomba da rua, assim, para ir para o meu serviço, eu já rezava porque eu já queria, eu estava lá para prestar, né, um atendimento não só em termos do que eu estava fazendo, né, da enfermagem, mas um atendimento mediúnico também, porque ali tu doa a tua energia, né? Eu até Aham. no começo eu nem sabia que eu estava doando. Depois, quando eu percebi que havia doação, eu fazia intencionalmente. E muitas vezes errado, porque a gente sai mais fraco,
né? Mas tu tem um fluido vital que tu doa ou não para as pessoas, né? E eu sempre preferi doar, principalmente para criança, Ah, porque então tá, eu vou fazer uma pergunta. faço. Como é que... É pergunta de leiga, né? Porque eu acredito que todo mundo aí que vai assistir vai ter a mesma dúvida que eu. Como é que funciona essa doação do fluido vital? Como é que acontecia para você lá no hospital? Você chega assim, coloca em posição de mãos, ou sai de alguma parte do seu corpo, do seu peito, como é que é? O fluido vital, no caso, seria a minha energia, né? Eu, quando pegava a mão do paciente ou estava coletando, eu intencionalmente pegava a mão dele e passava, imaginava a minha energia, que eu via que era verde, né? Uma energia de cura. Eu passava pela mão do paciente e via circular pelas veias dele, tá? Então, Que isso interessante. e como é que se dizer? Eu sentia que aquilo ficava mais fraco em mim, mas que para o paciente dava um up, sabe? Só que muitas vezes tu passa para o paciente que tá na hora dele de morrer. Então eu passava, via que havia aquela melhora e depois aí na UTI ele morria, né? Então eu às vezes ficava assim, mas que pena, né? Mas eu tentei. O certo não é fazer isso, tá? Até médiums não devem fazer isso. A gente deve preservar nossa energia. Mas eu, como leiga na época, né, passava. Claro, muitas vezes fui xingada espiritualmente, né? Porque a gente tem que se bloquear. A hora é a hora. Tu tá ali fazendo o que Deus te manda, o que é a tua função. E eu fazia o melhor que eu podia, mas eu queria a fazer a mais e terminava muitas vezes chegando em casa enfraquecida, né? Tinha que retomar as minhas energias depois, né? Fazer meditação, ir para uma parte em que tivesse verde, em que tivesse grama, árvores, para mim recompor aquela energia, né? Mas eu passava assim, era mentalmente, né? Mas quando eu subia a lomba já indo para o meu serviço, eu já praticava a reza dizendo, ó, Deus me leva a fazer o que eu fui para fazer, né? Estou indo para te servir. E normalmente, sabe o que acontecia? Que eu achava o máximo assim e via que estava acompanhada mesmo, que quando ia acontecer algum óbito ou alguma emergência mais grave, sempre vinha uma pombinha caminhando do meu lado, né? Isso Uma era pombinha é, assim com asinha. Olha, que isso, interessante. porque a gente quando a pessoa tem mediunidade, no meu caso que até pela bruxaria que eu já segui muitas vezes em outras encarnações, eu tenho isso muito aflorado. A natureza é como se falasse, se me desse sinais. Eu aprendi a ver os sinais, né? Então, o que não me fala, o vento me fala, né? A natureza se comunica. Então, a gente tem que observar os sinais. E esses pássaros, eles Nossa, sempre me indicavam interessante, quando amiga. ia ter um problema, né? Por isso, quando eu chegava no serviço, as gurias já diziam assim, que eu ia direto para o pronto atendimento, preparar tudo. As gurias, lá vem a bruxa. Já vamos se preparar que vai vir porcaria. E vinha realmente as emergências mais, né, realmente com o âmbito de que poderia virar óbito. Então, eu me lembro que eu chegava, eu já preparava, né, o ambiente, porque eu sabia que ia ser recebido, né, e sempre tinha, parece estranho falar assim, mas eu sempre vi o anjo da morte, que eu chamava, né? Que sempre tinha um espírito que ele era diferente do normal, é como se fosse, ao meu ver, porque isso ao olhar das pessoas, cada um tem um jeito de ver, né? Eu via como se fosse um anjo parecido com uma gárgula, sabe? Parecido com... Era um anjo que ficava no alto do teto, assim, em cima do Nossa, pronto atendimento. que Que é incrível. meio, é como se fosse uma pessoa, mas ao mesmo tempo parece um bicho, não é normal assim como a gente vê. Aliás, nada na outra dimensão é exatamente como a gente vive aqui, né? E tem as nuances híbridas, assim, que tu vê que, né, é diferente. Então aí no final eu me baseava por isso. Se eu estava vendo ali, eu sabia que já ia haver um óbito, né? Então eu fazia o que eu podia, mas não tinha aquela esperança de que fosse, de que eu fosse poder agir de uma maneira que fosse salvar. Já sabia, né?
Só não falava para ninguém. Nossa, Aline, que coisa incrível, né? O mundo Muito. espiritual é incrível. Nós somos incríveis, porque se a gente for, é que a maioria não vê por causa dos véus, né? Mas o nosso mundo aqui, ele é paralelo a essas dimensões. Então, quando tu tem o campo aberto na mediunidade, tu circula entre isso, né? A única diferença que eu tenho é que eu consigo enxergar esse outro lado. Para mim se torna mais fácil e também até eu acostumar com tudo era mais difícil, né? Mas depois vai se tornando mais fácil. Nossa, mas muito assim. Ah, Aline, a gente sabe que esses anjos da morte, não sei se é esse anjo da morte, mas a gente sabe que existe aqueles vampiros que se alimentam da energia vital. E você já chegou a ver assim, em cima do paciente, eles tentando tirar o fluido vital? No hospital em si, eles não são muito ativos, tá? Eu não via muito ativo porque o fluido vital da pessoa já está fraco, tá? Mas eu já vi fazerem isso várias vezes e é assustador em pessoas, no caso, não dentro de hospital. Já vi em casa, já vi em cima do meu marido, já vi em cima de Não. filhos. Isso em vários, desde que eu era criança, né? E é bem estranho. E outra, eu já desafiei muitas vezes e eles percebem a gente. Eles sabem que tu tá vendo, né? Então, são, como é que se diz? Eles são estranhos na aparência, né? Nem todos são iguais, depende do grau que tu tá, né? Vibrando, eles vêm pegar a tua energia. É bem estranho. E a pessoa levanta no outro dia muito cansada, muito, né? Pelo menos os que eu presenciei levantavam assim, parecia que não tinham dormido, né? É quando eles estão presentes, né? Mas no hospital em si, eles não ficam muito, tá? Porque a energia da pessoa já está enfraquecida, tá direcionada para outro lado, entendeu? Então, eu não via muito. O que a gente vê muito, assim, são os desencarnes, né? Quando tu sabe que a pessoa vai falecer também, às vezes há uma melhora, porque o espírito dá aquela reagida para poder. É como se fosse uma despedida, um reset e depois retorna para o que era para acontecer. Né? Isso a gente vê muito. Eu Ô, já vi. Aline, e é do jeito que mostra aí nos filmes, a pessoa está deitada e vai mostrando. Como é que é? Vai mostrando o duplo dela, vai saindo igual a ela. Conta para nós. O que você já apresentou do Deixa eu desencarne? ver. Uma das vezes que eu vi, eu tava cuidando um dia antes de um quarto em que a moça tinha uns 32 anos por aí. Eu sei que eu conversei com ela era um andar de pacientes que tinham pós-cirúrgico, né? E ela tinha filhos e eu meio que conversei com ela, tá? Atendi ela naquele dia, no outro dia eu fui para outro quarto. Só que nesse outro quarto, era umas 11h30 da noite, mais ou menos, tá? Eu terminei o paciente e tal, fui pro expurgo, que é onde a gente limpa as coisas que a gente usou antes de ir embora. E Entendi. eu fui, e era bem no final do corredor, assim. Lá esse hospital em si, ele tem, ao meu olhar, ele tem duas dimensões paralelas, assim, é um hospital espiritual também, né? Ah, Então eu sempre tá. vi, Sim, eu e já claro, ouvi muitos relatos, as pessoas que têm que eu tenho ouvido, que existe como se fosse um duplo do hospital, no plano de isso. cima do hospital. Nossa, É. interessantíssimo. E é tudo, tu vê assim, é como se fosse o posto de enfermagem é de um lado, o posto de enfermagem espiritual é do outro. É como se fossem imagens invertidas. Mas tu É, vê, tu olha vê que exatamente interessante. ali. Mas aí nesse dia eu estava então nesse expurgo que era bem no finalzinho do corredor, tá? Um corredor amplo, assim, tinha mais de 12 quartos. E eu lavando ali as coisas, eu vi que a luz do corredor começou a piscar, tá? Quando eu saí, eu vejo que estou em outra dimensão porque a iluminação é diferente, tá? É como se ficasse tudo meio enuviado, assim, com nuvens. Tá, mas deixa eu só te Uma. interromper. Você vê que está em outra dimensão, mas você buscou aquilo ou você foi puxada
para dentro dessa outra dimensão. Qual é o critério para você estar andando no corredor, de repente entra em outra dimensão? A outra Eu dimensão tô, te atrai ou você que quer ir? Como é que funciona? não, a princípio comigo não quer dizer, como é que eu vou dizer? Eu posso entrar se eu quiser. Se eu focar, eu entro, entendeu? Mas se eu não focar, é como nos filmes de terror. Tu vê uma luz piscar, tu vê algo te chamar, entendeu? Aí algo muda. Sente que o ar muda. Eu não sei te explicar direito, mas o ar Nossa, você não muda. fica com medo. Você não ficou com medo. Ai, meu Quando eu Deus! era criança, quando eu era criança, eu ficava. Ai, Porque é meu como se Deus! fosse tu entrar num sonho, sabe? E eu Ah, tava dentro desse expurgo lavando, concentrada ali, e quando eu ah. vi, modificou o ar, assim, dá um silêncio, Fica, entendeu? É fica como se o assim, tempo para. rarefeito. Oi? Rarefeito. É como se o ar ficasse rarefeito. Isso, Alguma fica coisa assim. difícil de respirar e tu Ah. sente que o tempo para, dá um silêncio estranho, Ai, sabe? Deus! Eu É. saía correndo. Não, mas é que tu sabe, aí eu sei que eu tô sendo chamada para ver algo, entendeu? Hoje em dia eu sei, quando para tudo assim, que eu vejo que até o ar parou para mim, Parou. É, e tem um relato seu, um dos primeiros lives que nós fizemos. Essa já é a 18ª, tá, gente? Vai lá, volta lá, assiste lá, que tem mais de 17. Você falou que sentiu o ar parado, você lembra disso? E que sim, depois que você estava fazendo um questionamento lá para os seus mentores, e de repente você teve uma visão. Ah, depois você conta. Eu achei o ar fantástico. para, dá uma diferença de temperatura, e aí tu já vê que é como se tu estivesse no meio de um nevoeiro, assim, é estranho. Aham. Mas aí as imagens vão se abrindo e tu entra naquela realidade. Pois então eu É. estava limpando as coisas, fui para o corredor, porque eu vi que a luz mudou, né? E vi que começou a piscar. Quando eu olhei nesse corredor, eu vi essa paciente saindo. Ela saiu do quarto, me olhou, né? E virou. O posto de enfermagem era logo em seguida, ela virou e sumiu. Só que antes dela sumir, eu olhei assim, eu falei o nome dela, né? Que eu não vou citar aqui, mas eu falei, fulana, tu não pode sair do quarto. E quando eu olhei assim, ela me olhou com um olhar de tristeza, só que aí eu percebi que ela não estava caminhando, os pés Não dela é, estavam flutuando. ela já estava indo. Ela Meu estava indo. Deus, E Aline. aí, quando eu fui atrás, né, pensando assim, será que foi minha cabeça que viu isso ou será que ela realmente está fugindo, né, do quarto? Quando eu vi, eu fui e aí veio a equipe de enfermagem toda correndo porque o sinal do quarto estava ligado, né? Estava disparando. Isso, só que na dimensão que eu estava não dava para escutar esse sinal. E aí aquelas pessoas todas passaram assim, e claro, passaram por ela, ela passou pelas pessoas, as pessoas não viram, só que Atravessaram, né? Atravessaram sim. o E corpo eu, e astral eu dela. tive que ir para trás porque as pessoas estavam entrando dentro do quarto. Aí que eu fui olhar para o quarto e ver que ela tinha ido a óbito, né? E ela foi embora, no caso, sumiu, né? Mas a gente vê a pessoa desencarnando várias vezes, levantando, né? E aí tu vê realmente alguns com semblante de que não está entendendo, outros com semblante triste, né? E outros até que estão aliviados, assim. Então depende, a gente sabe exatamente como que eles estão indo mais ou menos para. E tu vê direitinho os espíritos que vêm ajudar, né? Quando a pessoa está mais densa, tu vê muitos espíritos que estão ali, muitas massas escuras se aproximando, né? Ah, E, então, e outros tá. não. Eu Outros tenho uma já vêm com pergunta. espíritos bons. Eu tenho uma pergunta. Uma pessoa com 32 anos, você falou que você se lembra que ela tinha aproximadamente essa idade, Uhum. ela ainda teria muita reserva de fluido vital. Então, é apenas uma pergunta. Uma pessoa mais jovem teria muita reserva de fluido vital. E seria mais assim, mais convidativo para aqueles seres que querem sugar a energia vital dela, Não quer ou não dizer? necessariamente. Não necessariamente. Eu vejo muitas pessoas idosas com mais fluido vital, entendeu? Não é, isso aí depende, eu acho que da própria vibração da pessoa, ela reluz mais
aquele fluido, entendeu? E eu te digo assim, ó, que isso reluz também, isso modifica dentro da dimensão, da quarta dimensão, que é a dimensão onde as pessoas morrem, né, no caso, e ficam ali. Essa dimensão, o que eu vejo assim, é como se quem tem mais fluido, mais aberto, digamos assim, às outras dimensões, tu fica mais nítido de ser visto, né? Então, depende do que tu tá ressoando ali, tu fica mais nítido ou menos nítido para aqueles espíritos. Então, quando eu circulo no umbral, se eu tô vibrando na mesma intensidade do umbral, no caso, vibrando baixo, eu fico mais, eu apareço mais para eles, porque o meu fluido tá mais direcionado a isso, entendeu? Ou seja, o seu fluido está mais denso, porque você está encarnada, você, Isso. inclusive, você está com aquele cordão. E Como é que chama vibrando na vibração o deles. cordão, gente? O cordão que Esse quando a gente sai, esqueci o nome, mas é um cordão que sai aproximadamente do umbigo, né? eu vejo esse cordão não do umbigo, eu vejo ele direto da nossa pineal. É o Ah, fio da de pineal, prata é que a por gente cima, chama. gente. Por isso que o pessoal fala, E nossa, estamos sugando por aqui, ó. É como se é, eu estivesse saindo aqui por cima. eles sugam a gente pelo umbigo, porque se tu for ver o umbigo, eu digo de um modo mediúnico, tá? Nós Aham. temos muita energia negativa mais nessa região. Tá? Do nosso umbigo para baixo, nós temos uma energia mais densa. É como se fosse mais, ao meu olhar, mais preta, entendeu? Mais grossa. E subindo, tu tem outro tipo de energia. Esse fio de prata que tu fala, Fio eu de vejo prata, sempre sair fio de da prata. pineal, tá? Eu vejo essa ligação com a pineal. E é um fiozinho que ele é como se fosse vários pontinhos de luz, sabe? E esse que tu fala do umbigo, eles puxam, mas não é o nosso cordão de prata, não é esse fio de prata que chamam. Ele é realmente a nossa energia que pode sair por ali mais fácil, entendeu? Porque é mais ligado ao nosso chakra, Não, que sabe por está mais quê? denso. É porque eles falam assim, olha, quando você for num lugar que tem muita população e tal, com muita gente, pega um esparadrapo com uma moeda e tampa o umbigo para não sair sua energia. Então, o que que tem Uhum. de fundamento nisso? Fala para mim. Você já deve ter ouvido falar. Tem muita gente que Sim, põe, ou põe uma pedra, tem gente que põe pedra. particularmente, tá? Eu não creio muito, porque eu acredito que a tua energia tu comanda. Então, se eu proteger a minha energia e vibrar diferente, não tem como entrarem, entendeu? Então, isso são mandingas, claro, são coisas que a gente faz para quem não É. consegue entender muito Não, à frente. a gente vê as mães fazendo com o bebezinho, coloca lá um negócio com esparadrapo para não Mas não tem pegar, muito porque. como fala, não pegar energia ruim, para não pegar Sim, mal mas olhado, agora alguma coisa assim. Mas agora tu me diz uma coisa, esse selamento que é feito, tá? Ele é feito pelo mental da pessoa que está fazendo. Não é o esparadrapo que o espírito não vai poder tocar, entendeu? É o meu selamento mental. Então, eu estou imaginando que com aquele esparadrapo estou selando o meu chakra, para que não mexam, entendeu? É Os tudo seres mental. dimensionais, os seres dimensionais, eles ressaltam toda vez que eles falam, olha, o que conta é a sua intenção. Então, Tudo é isso faz intenção. sentido. Eu tenho a impressão, vamos supor que a mãe quer proteger o bebezinho, tá indo num lugar que está cheio de gente, ou vai chegar gente para visitar o bebê e que pode ter mal olhado. Eu tenho a E impressão que a mãe tem a intenção de tampar, de proteger o bebê e faz aquele movimento de colocar moedinha para esparadrapo, e a sim. intenção dela faz o selamento. Seria isso? Tudo é intenção. No momento que eu pegar uma pedra do chão e eu dizer para ela, porque a minha boca profetiza, né? Então, a minha boca Aham, de todo mundo legal. profetiza. Então, eu profetizo que essa pedra, a partir de agora, vai me trazer sorte, vai me proteger, entendeu? E isso também serve para quando a gente vai fazer uma oferenda, né? Eu profetizo aquilo, ó, estou oferecendo, né? Então, tudo isso, se eu botar um santinho ali na frente da minha casa e dizer eu
peço a proteção, estou protegida por Xangô, por Ogum, né? Eu estou profetizando aquilo, Arcanjo eu Miguel, todo estou... mundo chama Arcanjo Miguel, né? Isso, eu estou dando a abertura para que a energia deste guia esteja me protegendo, entendeu? Mas em outros locais não acreditam, digamos, que vai fazer a proteção, não vai fazer a proteção. Por isso que tudo que a gente faz é tudo mental, na verdade, né? Inclusive essas proteções de mãe, de coisas que a gente tem de crendice, os benzimentos, são todos assim, ó. Eu, quando era mais jovem, eu sempre achei lindo as bruxinhas de alecrim, entendeu? Então benzer, tá, eu acho lindo porque eu acho delicado. Só que eu sou uma bruxa de arruda, digamos assim. Eu benzo com ervas mais diferentes, né? Então, não quer dizer que o benzimento não seja o mesmo, né? É porque é a intenção em cima daquela erva. Assim como aqui, temos as benzedeiras no Brasil, que benzem com ervas, nós temos lá no hinduísmo os que fazem benzimento com um tipo de benzimento com cinzas, né? Tem Sim, o pessoas Sai que se... Baba. É, Sai Baba passava assim, daí ele jorrava da mão dele assim, jorrava, é, jogava um pote, depois guardava, é o Djibouti. por isso que eu te Eu digo, já recebi Djibouti. Aí a gente sim, passa assim na testa. e por isso que eu te digo, não existe técnica, tá? Por isso que existe diferença entre feiticeiros e bruxos. Porque feiticeiros, eles dizem, eu aprendi os feitiços. Tu pode aprender receitas, mas o que vai é a tua intenção, né? E a gente tem que entender que em vários lugares tu tem o mesmo tipo de benzimento, digamos, para a saúde, mas ele vai ser de maneiras diferentes, todos ativos iguais, né? Quando eu fui orientada que eu iria mexer com a saúde, que eu seria de cura, eles Ó, explicam assim, ó. Eles explicam que legal. que a gente é como se fosse assim, ó, tu tem a tua energia, tá? A minha energia é de cura. Então, eu sou como se fosse uma pedra reluzente, transbordando aquela energia o tempo inteiro. Aonde eu passar, eu vou levar essa cura. Se eu tocar em alguém com intenção, eu vou passar esta cura. Mas o que acontece? Quem passar por ti, se estiver ressoando dentro da fé dela, entendeu? Por isso que a gente diz conforme o merecimento, mas não é um merecimento, Senhor, será que Deus vai permitir? Deus permite tudo porque Ele te ama, entendeu? O que vai ser o merecimento ou não é conforme a tua vibração, o teu padrão vibratório, o que tu acredita, a tua fé. Isso vai te curar ou não. Então, eu posso vir aqui e te apresentar uma cura com cristais e com viagem astral, tá? Outra pessoa pode chegar e te dizer, eu vou te benzer. Outro pode chegar e dizer, eu vou te dar aqui uma homeopatia que vai te curar. O que está te curando? São as pessoas ou é tu mesmo te curando porque tu pegou a minha energia que eu estou te doando? É tu que te cura, porque tu é que se propôs a se abrir para aquilo, né? Não existe assim, por isso que o mérito não é do curandeiro, o mérito não é da pessoa que está curando. Eu sou o que sou. Quem vai pegar e vai aproveitar isso são as pessoas em volta, entendeu? Nossa, que interessante. A gente ouve o tempo todo, né? Não existe cura, existe autocura. O Sim, tu tá terapeuta, no sempre te caso, a autocurando. benzedeira, como você vai manipular os elementos e levar para aquela pessoa, mas aquela pessoa precisa receber. Por isso que eles Isso. dizem que não adianta a gente tentar curar quem não quer ser curado. Se a A pessoa não pessoa tem que se aceitar, você vai propor. jogar fora aquela energia, não é isso? E isso, a pessoa tem que se propor a se abrir para aquilo. Primeira coisa é a fé. Tu tem que crer que aquilo vai te curar, né? Por Se isso que você não até tiver com essa crença, médico, não adianta. isso, tu tem que ir Então, aberto àquilo. Porque eu posso fazer o máximo, querer que aquela pessoa se cure. Eu posso querer, inclusive, ensinar ela coisas, né? Eu, quando pego as pessoas assim, que eu às vezes fico, olha, eu vou te ensinar o método de cura para ti, tá? Porque não adianta, eu não quero seguidores, eu não quero pessoas que vão, não, eu só me curo se a Aline... Não,
Isso não pode existir, porque Jesus já dizia, né, que a gente não deve ter outros que a gente idolatre. Só o eu sou, só Deus, né? Porque não é outros que vão te curar, é tu mesmo. Tu vai te abrir para aquilo. Eu sei que o meu corpo em si, eu me regenero muito rápido, tá? Eu destruo pedras dentro de mim, eu sei do meu poder. Agora, a pessoa que se aproximar de mim, eu só vou poder passar isso se ela estiver afim. Assim como quando tu vai tomar um passe ou fazer um trabalho numa casa, os guias, eles mesmos dizem, filha, não fiz nada por ti. Tu te abriu para isso. Muitos entram e não recebem a cura. Só quem vai receber a cura é o merecedor. Por quê? Por causa da fé dele. Não é que ele seja pecador e Deus não quer curar ele. Não, é porque ele não confiou o suficiente. Entendeu? A energia está ali. A gente está doando. Tu vai aproveitar ou não. Então, o que eu digo para as pessoas? Olha, eu vou fazer aqui, vou tirar todas as energias que o teu campo está apresentando, tento mentalmente fazer aquela pessoa acreditar que, ó, realmente haverá cura, né? E o restante é ela que vai fazer. O que eu posso fazer é passar autoconfiança para ela de que Deus existe, né? Essa é a função. Ô, Aline, eu sei que o nosso tempo já está estourado, mas eu tenho que perguntar para você. Você falou assim, eu tiro pedras dentro de mim, você pode explicar isso? Eu não entendi. Não, como é que é isso? Conta aí. É que eu creio tanto em mim, entendeu? No meu poder, e todos deveríamos ter isso, tá? Que eu sei que eu já tive problemas, né? Como eu te disse, eu já tive um nódulo no seio e sumiu, né? Porque meu poder de tentar, porque eu também estou estudando, eu também estou aqui sempre aprendendo, né? Mas eu digo assim que certas coisas eu já entendi. Eu já tive 5 pedras na minha vesícula ao mesmo tempo, tá? E eu fiz a minha mentalização, eu fiz o meu próprio tratamento, imaginando e conversando com o meu corpo, tá? E de dali 2 semanas ir no médico, eu trabalhava dentro do hospital, para mim era mais fácil, né? Eu disse, doutora, dá uma olhadinha nas minhas pedras aqui. E chegar na doutora e ela dizer, não, tá tudo certo, só tem a cicatriz. E mas eu não fiz nada. E ela, não, tá aqui, e me mostrou, tava nítido, a cicatriz de uma cirurgia. Só tinha o barro vesical, que eles chamam, que é o último que sai. É uma lamazinha, né? Uma lama. Isso, ela disse que isso aqui é eliminado, mas a cicatriz está aqui, realmente tinha um risquinho, tinha uma cicatriz, né? E o que é isso aí? É um milagre que eu recebi, mas devido ao quê? A eu ter fé. Eu tenho fé de que vou me curar, entendeu? Então, tendo fé, eu já tenho, digamos que 60% de chance daquilo sumir, a não ser que seja um karma que eu mesmo decidi para mim, com Deus, antes de vir, porque eu preciso passar para poder ter um entendimento. Aí sim, aí eu tenho que entender, olha, mas veio um câncer da pessoa, a pessoa tentou, isso aí é besteira. Não, tu tem como te curar sim, tá? O problema todo é que às vezes aquela causa kármica é necessária para que tu modifique teu pensamento em algumas versões, tá? Então não é retirado. Agora a gente tem que entender que nós temos o poder na palavra, no querer, e a gente mentalmente a gente tem muito poder. Né? E as pessoas, isso foi apagado conforme o tempo, né? E isso era muito usado em Atlântida, eu te digo porque, né? Mas a gente tem esse poder. O problema é que esse poder foi tirado, nós esquecemos e a gente se sente vulnerável a um destino, a diagnósticos, a pessoas, a tudo, né? E se a gente retomar o nosso poder, a gente tem sim como conversar com as nossas células, né? A gente tem como manipular nossas energias a fim de que, pelo menos, o campo áurico fique limpo para a energia da cura poder trabalhar em mim. Entendeu? É isso que eu digo que eu me curei. E várias vezes, não foi uma nem duas. Aline, dentro desse trabalho que a gente faz, que é a mesa cristalina arcturiana,
num dos relatos que você fez, aplicando a mesma você, eu fiquei assim chocada com o seu relato, onde você naturalmente você vai lembrar, uma das primeiras mesas, acho que foi a primeira, acho que foi a segunda ou a terceira, não sei, onde você mesmo tinha uma arquituriana, você lembra, pode contar esse pedacinho? A arquituriana estava do seu lado e ela Sim, falava, você mesmo vai se curar. Conta esse pedacinho para nós, você lembra? Foi mas isso não chocante. eu é porque eu lembro, né? Mas Nossa, muitos de foi nós incrível. nos curamos às vezes dormindo, tá? Nos sonhos a Nossa. gente retoma o nosso poder. No caso ali, foi feita a cirurgia, a Acturiana em mim, eu vi a cirurgia toda, eles me mostraram o meu coração ali na frente, foi colocado um aparelho que entrou pelo meu ouvido, tá? Eu senti direitinho, ia até o meu coração e no Cara, momento linda. estava. Depois disso tudo, quando eu retornei da viagem astral e eu de novo estava deitada aqui, ela estava do meu lado e ela disse: agora é a parte da autocura, tu faz a tua parte. Eu E achei aí incrível. isso Ah, aí eu comecei a fazer, é como se fosse um reiki, só que é como eu faço mentalmente quando as pessoas me pedem, entendeu? Eu faço essa autocura, no caso que eu fiz em mim, eu vou tirando as energias e enviando para o universo, né? nossa, Inclusive na parte do intestino, ali nos meus chakras mais baixos, estava muito denso. Eu tinha que puxar aquela corda escura. Então, eu isso a achei que gente tinha tem uma coisa direto. preta que ia saindo, alguma coisa assim. Era como se fosse um petróleo e aquilo era duro, assim, tu puxava como se fosse uma corda de enrolar todo no meu braço, assim, para Meu poder puxar e botar para o universo, né? Deus, Então, inacreditável. isso é muito nítido e todos nós podemos fazer, todos nós temos esse poder. É só questão de se lembrar, né? Nós temos que Né? lembrar. Ó, Né? Aline, nós chegamos no nosso tempo, porque a gente vai fazer agora, nós temos que parar para fazer sua terapia agora, né? Mas eu Ah, é. queria dar um spoiler aqui para o pessoal, convidar todos, né? No Instagram, 7 horas da manhã, depois nós vamos replicar para os outros canais, YouTube. Mas eu queria dar um spoiler porque você colocou aqui os assuntos que você pode falar. Então, só para você não perder da próxima vez, a Aline ainda Uhum. vai falar. Você falou história da Lemúria. Ah, eu estou doida para ouvir a história da Lemúria. Lemúria e Atlântida. Quer dizer, É que seriam os que dois continentes, né? é que E, são coexistentes, né? É ao mesmo tempo e eu poderia falar sobre isso também. Então, tem tá, várias coisas. Na verdade, tá. eu não estudo antes, né? Eu estou só passando o que Aham. eu. Não, eu estou só dando spoiler aqui para o pessoal saber. Acompanha o canal. Na semana Sim, que vem, provavelmente, a gente vai estar no canal Contatos Extrafísicos. Hoje a gente não conseguiu, porque eu não sabia a senha. Ai, só nós, Aline, só nós mesmo. Aline, ah, eu não consegui instalar no canal. Então, ó, Lemúria e Atlântida, segunda visão da própria Aline, vivência da Aline, não é alguém que contou a história, não. A Aline, vivência dela, com as palavras dela. Na outra semana, ou talvez na mesma live, experiência com as paralelas do tempo. Ai, eu quero muito ver isso. E experiências extrafísicas vividas dentro do hospital que foi hoje, né? dentro do Não, tudo, hospital acho tudo interessante, tudo, tudo, nós tudo. temos muita coisa para falar dentro de um É. hospital, né? Eu só Nossa, digo porque para a gente cuidar até quando entra dentro de um hospital, e, porque ali tem muita coisa aberta, aham. né? E vibrar sempre Então, positivo. então, hoje a gente deu uma pincelada. Então, continue acompanhando o nosso canal. Aline, agora eu vou te convidar para a nossa meditação, que a gente sempre faz os minutos finais. E o copinho d'água está aí, Aline? Então, eu vou convidar quem Tá estiver aqui aí já. presente. Essa meditação que a gente faz, ela é não local e atemporal. Ou seja, você pode ouvir isso a qualquer tempo, voltar, ouvir depois. Não tem um local específico, você não tem que estar no Instagram. Você pode estar em qualquer lugar e isso vai funcionar. E ela também é atemporal, você pode ouvir a qualquer tempo e vai fazer efeito para você. Então, se esse conteúdo faz sentido para você e você gostaria de conhecer as nossas terapias, as terapias
de reequilíbrio com os seres dimensionais, fale comigo, faça contato comigo e entre em contato pelo link da bio, tá bom? Então, Aline, vamos lá? Essa Vamos. musiquinha tá boa, Aline? Por que é que troca a musiquinha? Não, Botei um pode colocar. piano. Botei um piano hoje, tá bom? Então, Tá. vamos lá. Eu não sei se eu já fiz essa aqui com você, mas eu gosto tanto dela. Isso aqui, essa meditação é uma visualização criativa de um curso que eu fiz com Andrei Moreira. Visitem andreimoreira.com. Ele é constelador, ele é médico, homeopata, professor espírita, maravilhoso, e ele tem muito para acrescentar. Conheçam, esse aqui é da vivência, do curso dele, chamado Percurso de Resgate da Criança Interior. Então, esse aqui é para tratar a ferida do abandono. Quem de nós nunca passou por uma questão de abandono quando é criança, né? Toda vez que a mamãe não consegue dar uma atenção que a gente acha que precisa, porque a gente está acostumado lá, né, com a atenção total da mamãe, pode estar surgindo aí a ferida do abandono. Então, eu vou convidar você para relaxar. A Aline já está a porta. Ao encerrar, eu convido a Aline para colocar as impressões dela. Se você já tiver feito, acho que vale também. É porque eu peguei assim aleatoriamente, mas eu gosto tanto dessa, sabe? Então, o nome dessa meditação, eu chamo de meditação, né? Metamorfose pessoal. Então, vamos lá. Inspire e expire no seu tempo, da forma como você achar melhor. Lenta e profundamente. Ao expirar, você relaxa e vai entrando para dentro de você, seguramente, protegidamente, saudavelmente. E nesse estado, você visualiza o seu adulto, você hoje. O seu adulto caminha como uma criança, a sua criança interior. O seu adulto caminha junto com o seu pequeno. Você é adulto com a sua criança interior. E vocês vão a um jardim. E essa criança traz junto com ela uma semente guardada carinhosamente, envolvida num papel. Junto com ela, vocês escolhem o local adequado no jardim para plantar. E então vocês mexem na terra, afofam a terra, retiram pedregulhos e abrem uma cova aconchegante, o suficiente para receber aquela semente. E a sua criança interior gentilmente deposita aquela semente na cova e a cobre carinhosamente com terra, colocando um pouco de adubo ao seu redor. E a sua versão adulta pega um regador e rega aquela semente. E então você se senta junto com ela e observa vocês. Ficam muito tempo juntinhos. Alguns dias passam e você percebe que daquela semente surgiu um broto promissor. Vocês se alegram com a esperança que ele representa. E juntas, você e sua criança cuidam de ao redor pegar aquela esperança, aquele vir a ser. E juntas, vocês se sentam e observam. Mais alguns dias se passam e esse broto virou uma planta bonita e forte. E uma lagarta gorda e lenta, vagarosamente se moveu para o alto daquela planta. Escolheu uma folha grande e dependurou embaixo dela. E você observa isso. A lagarta inicia a sua metamorfose.
Mas os dias se passam e vocês observam que aquela lagarta virou um casulo, que aquela planta se robusteceu e agora abriram flores, o perfume, exalam perfume e encantam com a sua cor. E mais alguns dias, aquele casulo saiu uma borboleta que voa alegre em volta daquela planta, sorvendo do néctar daquelas flores. E a sua criança, o seu adulto, se enche de alegria e esperança. Ele sabe que dentro dele uma metamorfose acontece. Dentro dele, uma transformação se faz. Então, esse adulto sorri para a sua criança e ela se alegra. Respirando fundo, você retorna para o aqui e agora, guardando no coração as sensações e acolhendo com generosidade a sua metamorfose pessoal. Aline, no seu tempo, na medida que você chegar, que você desejar, quiser colocar alguma impressão que você tenha tido. A princípio, quando... é estranho a gente ver a gente pequena, né? Porque eu fico pensando, deve ter sido muito difícil para minha mãe também. Porque eu era muito criativa. E eu tava com aquela criança ali, a impressão que eu tinha era, eu queria mostrar para ela, né, tudo de um modo criativo, sabendo tudo que ela tinha, passava na cabeça, porque tudo que eu olhava, meu Deus, eu transformava aquilo num acontecimento. Imagina uma árvore crescendo, né? Então, para mim foi, como é dizer, esse encontro com a minha própria criatividade, né? E ver aquela lagarta me deixou um pouco apreensiva no começo e depois eu relaxei para mostrar essa criatividade também da natureza para mim mesma, né? E aí o relaxar é que foi gostoso, assim, né? Mas seria, como dizer, eu ao vivo, assim, eu teria tirado a lagarta. Eu tiraria. Eu iria expulsar primeiro, assim. Mas aí depois, pensando na criança, eu iria deixar para ela ver o ciclo da vida, né? Foi bem, como é que eu vou dizer, aconchegante olhar, né, para o crescimento da árvore, assim. Foi bem diferente. Mas a criança em si, mais criativa do que adulta, eu acho. Sim, sim. Porque que acontece? Você, como uma, colocar paranormal, né? É muito podado quando é criança. E, menina, isso é coisa de maluco, não mexe com isso não. Então, quer dizer, toda a sua criatividade é emotada, né? É, Não tem que expandir. Porque a pessoa que está ali não tem ideia do que está sendo. Meu Deus, criança tem cada coisa, fala cada coisa. E a gente corta, né? E está ali um ser diferente, que veio totalmente preparado para ajudar a mudar a humanidade e é podado quando é criança. pois Quantos é. de nós somos assim, né? Então, é por isso que a gente faz essa terapia para libertação, né? Para que você possa mostrar todo esse potencial que você tem, você e as outras pessoas. Aline, então foi mais um prazer, fechamos em cima da hora, 8 horas, né? Pois Legal. é. Vamos encerrar Então, então? tá. Vamos Até a encerrar. próxima. Eu só consegui olhar para a minha própria cara, não consegui te ver. Mas tomara que o Instagram depois manda tudo certinho para nós. Ó, então daqui a Então, pouco, alguns minutos, eu já te chamo lá, tá? Um então tá, abraço. um bom dia.